Henker que vive duas vezes. Capítulo 555. Cronos, 5. Isso é, Hércules olhou surpreso para o escudo de 9 camadas. Ion-U assentiu. É égide. A expressão de Hércules endureceu por um momento. Por que isso foi para você? Não sei, mas Atenas está em perigo. Os olhos de Ion-U se estreitaram. A Aegis poderia resistir e bloquear qualquer coisa e representava a deusa da guerra Atena. O fato de ter sido danificado tão severamente significava: ela deve ter perdido muitos de seus poderes divinos. Ela está em sério perigo. Ion-U já foi dono do Aegis, e o escudo provavelmente o procurou por causa disso. Ion-U olhou atentamente para ver se havia outras marcas, mas não conseguiu encontrar mais nada. Vaia. SSS. Bu saiu como uma névoa negra das sombras. O Artilish já tinha vários metros de altura e emanava tanto poder que dominava o ambiente sempre que ele se materializava. Como? Você comanda. O dedo ossudo de Bu tocou a Aegis levemente. Um campo mágico rolou como uma onda ao longo da superfície de Aegis. Verificando vestígios, procurando pensamentos, restaurando memórias, Bu moveu a mão no ar como se estivesse folheando um livro antes de mover a mandíbula lentamente para falar. Ena, atualmente, Erebus. Não, lá, ela, está, Tartartaros, está, aqui. Perigo, ela, está, dentro. O que? Aqui. Todos ficaram surpresos. Ion-U perguntou com uma expressão rígida. Onde? Você sabe onde ela está? Uau! A Aegis começou a brilhar mais uma vez. Bu ergueu a mão e olhou para o espaço vazio. Bam! A Aegis começou a mudar de forma e se transformou em uma coruja ferida, o animal que representava os olhos de Atena. Aba! A coruja olhou para Ion-U, bateu as asas e voou para o céu. Definitivamente estava indo para Atenas. Ion-U abriu suas Sky Wings e seguiu a coruja. O resto do grupo seguiu atrás dele. Bum, bum, bum. O escudo foi envenenado pela Hidra. Então não poderia ter ido longe demais. Precisamos encontrá-lo, não importa o que aconteça. Perséfone nos comandou para capturar Atena viva. Não podemos deixá-la escapar. Numa encosta num canto do Tártaro, um dos 8 grandes deuses dos gigantes, Ciceus, fez uma careta enquanto liderava as suas forças para perseguir Atena. Droga! Nos colocando em todo esse problema. Vadia boba. Ao contrário dos outros gigantes que lutavam contra os titãs no templo do rei do submundo, ele recebeu a patética tarefa de caçar alguém. No entanto, as ordens da Mãe Terra foram mais solenes do que as de qualquer oráculo. Se conseguissem capturar Atenas, os gigantes teriam uma enorme vantagem. Eles provavelmente não se importarão se eu me divertir um pouco com Atena antes de entregá-la. Ciceus lambeu os lábios secos. Atena nasceu da cabeça do rei dos deuses Zeus e cresceu para se tornar uma líder de sua geração. Sua sabedoria levou os gigantes à crise diversas vezes no passado, e sua majestade quebrou sua vontade. Ciceus estava entre aqueles que ela humilhou no passado. No entanto, a situação mudou completamente. Ciceus sempre foi secretamente apaixonado por Atena e estava muito feliz por ter a oportunidade de destruir sua majestade. Enquanto pensamentos lascivos se aglomeravam em seu cérebro, ele sorriu. Encontramos vestígios de poder sagrado aqui. Um dos subordinados de Ciceus gritou com urgência. Onde? Temendo perder a trilha fugaz, Ciceus correu até seu subordinado, seguido por suas tropas. Uau! Irmã, deve ser ótimo ser tão popular, certo? Um homem que observava os gigantes à distância murmurou baixinho para si mesmo antes de descer de uma árvore e olhar por uma fenda. Atena estava lá dentro, respirando com dificuldade enquanto aplicava pressão no ferimento lateral para estancar o sangramento. Você poderia calar a boca, Ares? Embora seus palavrões fossem enérgicos, a aparência de Atena não era muito boa. Ciceus a feriu com uma espada revestida com o veneno de Hidra, que era tão tóxico que até deuses e demônios tinham medo dela. Mesmo em seu estado divino comum, o melhor que ela teria sido capaz de fazer seria conter o veneno, e agora que havia perdido muito de seu poder no Érebo, ela mal conseguia suprimi-lo. Se ela usasse todo o seu poder sagrado restante dessa maneira, ela logo encontraria seu fim. Atena achou difícil até xingar o brincalhão Ares. Ela teve sorte porque a armadilha que montou conseguiu desviar seus perseguidores, mas provavelmente não demoraria muito para que eles a alcançassem. Ela precisava encontrar uma solução antes que eles fizessem isso. Transferir a propriedade do Aegis usando o sistema da torre, mas pode não ser suficiente. A Aegis encontrou Ion-U, se ele estivesse no Tártaro como ela, o plano dela funcionaria. Caso contrário, a Aegis simplesmente vagaria inutilmente. Embora Atena usasse o sistema da torre, ela estava no território sagrado de Taifon, então provavelmente não foi possível para a Aegis deixar o Tártaro. Se a Aegis encontrasse Ion-U, ela esperava que ele usasse a Aegis em seu lugar. Isso é tudo que posso fazer por você agora. Ao pensar em Ion-U, Atena fechou os olhos. Sempre que ela pensava nele, ela sentia uma dor no coração. Ela não enviou a Aegis como pedido de ajuda. Ela só queria deixar uma lembrança por arrependimento pelas coisas que aconteceram no passado. Na verdade, Atena tinha uma boa noção das suas próprias limitações. Ela transferiu todos para Érebo porque queria evacuar os grandes deuses mais velhos, como Poseidon, que haviam perdido o ímpeto e a vontade. No entanto, ela deixou Erebus porque queria ficar no Tártaro e lutar até o fim, esperando a oportunidade de retomar o Olimpo.
Cronos. Cronos é a arma secreta que pode mudar a situação. No entanto, é muito difícil para mim abordar Cronos nesta condição. Se ela fizesse um movimento, os gigantes descobririam rapidamente seu paradeiro. Ciceus ajudou Perséfone a derrubar os grandes deuses do Olimpo e tinha um poder enorme. A maioria dos deuses provavelmente ficaria com muito medo de desafiá-lo. Privada de seu poder sagrado e majestade, Atena não seria capaz de enfrentá-lo, especialmente porque ela fugiu do mundo celestial. Além disso, Ciceus tinha rancor dela, e sua tenacidade fez até Atena tremer. Pelo lado positivo, os outros gigantes não vieram atrás de mim. Além disso, os titãs não estão em lugar nenhum. Há alguma coisa acontecendo? Quando Atena se pegou tendo esses pensamentos, ela sorriu amargamente para si mesma. Apesar de sua condição, ela ainda tentava entender a situação do inimigo. Foi uma reação ridícula, considerando as circunstâncias atuais. Não sei se isso é sorte ou não, mas acho que não estarei sozinho no meu caminho. Atena levantou ligeiramente a cabeça para olhar para Ares, que ainda examinava cautelosamente os arredores. Embora compartilhassem o mesmo sangue, eles geralmente não se davam bem. Ares se preocupava principalmente consigo mesmo e com o que poderia ganhar, e a maioria das memórias de Atena eram preenchidas com seus grunhidos de insatisfação. Quando ela pensou nisso agora, Atena sentiu que Ares tinha justificativa para se sentir assim. Como muitos dos outros filhos de Zeus, Atenas era uma filha ilegítima, enquanto Ares era um filho legítimo nascido de Hera. Era inevitável que Ares tivesse ciúmes da filha mais velha, que se destacava em tudo, desde estudos até artes marciais e até virtude. Eles haviam entrado em conflito tantas vezes antes que, em algum momento, ficaram relutantes até mesmo em se conhecerem. Na verdade, eles estavam realizando esta missão juntos porque, numa rara ocorrência, concordaram em retaliar o inimigo. Quando ela pensou no passado agora, Atena sentiu que eles haviam perdido um tempo precioso brigando e entrando em conflito um com o outro. Atena ignorou Ares por causa de sua personalidade inconstante. Mas agora que passou alguns dias sozinha com ele, percebeu que ele também tinha um lado bom. O que ela considerava mau humor era simplesmente o desejo dele de vencer o tempo todo, e sua obstinação vinha de sua capacidade de tomar decisões rápidas sobre o que precisava ser feito. Muitas vezes ela se cansava da presunção dele, mas se considerasse o ponto de vista dele, suas ações faziam sentido. Ele também era bastante leal. Como você está se sentindo? Você pode se mover? Ares perguntou a Atenas após confirmar que Ciceus e suas tropas haviam deixado a área. Atenas sorriu amargamente e balançou a cabeça. Não, se eu me mover, será ainda mais perigoso para mim. Assim, por um momento, a cor do rosto de Atena voltou enquanto ela se levantava lentamente, usando sua lança como apoio. Vou levar a cabeça idiota de Ciceus comigo. Atena também nunca esqueceu um rancor. Ela sempre foi uma deusa orgulhosa, e o mundo celestial ainda falava sobre a vez em que ela entrou em conflito com seu tio, Poseidon. Ela nunca poderia perdoar Ciceus, aquele idiota tagarela. Mesmo se ela morresse, ela o levaria com ela. Além disso, se ela se usasse como isca, Ares poderia conseguir alcançar o cadáver de Cronos. Porém, com uma expressão rígida, Ares pegou a lança de Atena e a forçou a sentar no chão. Atena estava prestes a ficar com raiva quando ele gritou: "O que você está planejando fazer nessas condições de merda? Fique aqui, você não terá que sujar as mãos, irmã. Vou arrancar a cara daquele cara." O que? Ela não esperava essas palavras. Os olhos de Atena se arregalaram. No entanto, Ares apenas bufou. Como um ser tão humilde ousa dizer palavras blasfemas sobre minha irmã? Não é suficiente apenas matá-lo. Fique aqui e encontrarei uma maneira de chamar a atenção dele. Enquanto isso, encontre uma maneira de se curar e depois vá até o cadáver de Cronos. Por que você está fazendo isso? Já que estou ferido, eu deveria ser o único. É lamentável, mas a irmã é mais esperta do que eu, certo? Na verdade, não consegui entender nenhuma das coisas que vocês discutiram no Erebus. Eu só vim aqui porque queria quebrar a cara deles uma última vez, disse Ares, erguendo um canto dos lábios. E você sabe, eu sou musculoso, diferente de você. Idiotas como eu têm que fazer coisas idiotas. Além disso, que tipo de isca você pode ser nesse estado? Não. Ares já estava indo em direção a Ciceus. Atena tentou persegui-lo com um grito quando Ares congelou de repente. Bam! Uma grande lâmina se projetava de suas costas. O que você disse que iria fazer comigo? Ciceus apareceu do nada na frente de Ares, zombando. Atena também congelou. Pingar. Ares olhou para a espada que perfurou seu coração enquanto o sangue jorrava de sua boca. O veneno de Hidra se espalhou rapidamente por todo o seu corpo, assim como aconteceu com Atenas. A raiva cresceu em seus olhos e seu rosto se contorceu de dor. Vê você. Sua irmã não acabou de te contar? Cale a boca. Ciceus arrancou a espada de Ares e estava prestes a atacar sua garganta. Naquele momento, Atena liberou todo o seu poder restante. SSS. Bum! Um intenso tornado se espalhou ao seu redor, sacudindo o palco. Mesmo que ela perdesse a dignidade, ela seria considerada uma guerreira. Uma guerreira forte o suficiente para competir com os grandes deuses do Olimpo. Seus poderes afastaram Ciceus. PSH.
Hahaha, você finalmente se revelou. Sim, é isso. Atena, minha Atena, você fica mais bonito quando é teimoso. Fique assim. Isso vai me dar a maior sensação quando eu derrubar você. Bastardo louco, como você ousa? O poder de Atenas continuou a se expandir. No entanto, quanto mais poder ela liberava, mais a paixão de Ciceus por ela parecia ficar aparente. As veias ao longo de seus antebraços brancos incharam como se fossem explodir a qualquer momento. Aos olhos enlouquecidos de Ciceus, a aparência de Atena era ainda mais atraente. Ele riu mais loucamente e brandiu a espada. Bam! A força que explodiu da ponta de sua espada rompeu o poder e as defesas de Atena. Atena tentou usar seu poder e contra-atacar. Eca, no entanto, o veneno de Hidra atingiu seu coração e seu corpo congelou no momento crítico. Seu poder mágico parou de funcionar e seu poder divino foi cortado. Seu poder rapidamente foi drenado de seu corpo. Em um momento como este, Atena fechou os olhos diante da aproximação da lâmina de Ciceus. Mas não antes de algo brilhar no canto do olho. Era a imagem de um Yon-Woo sorridente. Bum! Houve uma forte explosão e uma brisa quente passou pelos cabelos de Atena. Ela abriu os olhos e viu Yon-Woo parado na frente dela com as asas estendidas. Exatamente como ele apareceu antes de ela fechar os olhos. Você está bem, Atena? Sim, ele estava de volta. As emoções de Atena aumentaram irreprimivelmente quando ela assentiu. Uma única lágrima caiu do canto do olho. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.